A paz do Senhor, igreja. Amém. Boa noite. Feliz de estar aqui nessa noite. Vou começar cumprimentando as pessoas que nos acompanham pela TV Rica. Mas eu quero mandar um abraço especial para a Cristiane, que eu não vou falar muito, senão eu já vou começar a chorar. A Cris, a gente praticamente não se fala, mas quando ela está com uma mensagem, ela é muito carinhosa, ouve a Deus. Reconheço Cristo na sua vida, Cris, mesmo à distância. Teve aqui, eu não pude vir no congresso, nos vimos tão pouco, mas existe algo no Espírito. Quero agradecer pelo seu carinho essa semana. E quero também perguntar para o Tadeu, cadê a Rosa, Tadeu? Eu sou a que fica cuidando da Rosa, puxando a orelha da Rosa. Estou brincando. Vou dar um abraço para ela. Amém? Vamos para a palavra, então? Esse relógio está certo? São 8h31? Não? Ó, gente, está vendo? Está adiantado. São só 8h26. Amém? Vamos direto para a palavra. Números 12. Vou ler. Não precisava ler tudo. Eu vou lendo aí e vou pulando. Vocês vão acompanhando aí. 12 a partir do 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, pois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Até aí. Amém? É isso que nós vamos ler por enquanto. Suficiente. Mas o Senhor me levou a esse texto. O pessoal do Ribeirão das Almas, que alegria. Sejam bem-vindos, vieram de lá. Obrigada por estarem aqui. A nossa igreja Sonho de Deus em Ribeirão das Almas. Mas o Senhor me levou a esse texto essa semana por causa, a princípio, depois o Espírito Santo me mostrou mais coisas, mas a princípio de uma frase que o Espírito Santo me fez lembrar, que eu li aqui quando Deus fala, quando a palavra diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles. E antes de contextualizar aqui, né, a história que eu li, essa semana o Espírito Santo me disse em algum momento, e eu já sabia que ia pregar em algum momento desses dias aqui de virada, e o Espírito Santo me disse algo, eu estou aqui enrolando para falar, porque, frase difícil de falar, que temor diante de Deus para soltar uma frase dessa num púlpito. E eu vim aqui com muita humildade, com muito temor, muita dependência de Deus, mas com muita convicção de quem ouviu o Espírito Santo para ministrar essa palavra. E a palavra, a frase que eu ouvi da parte do Espírito Santo foi: o cálice da minha ira está transbordando. Ou a linha ouvirá juízo. A murmuração está atraindo o juízo de Deus.
dureza falar isso. Ou se alinha, ou virá juízo. Porque o meu cálice, diz o Senhor, começou a querer transbordar. Nós vamos chegar na noite de celebração, tá? Nós vamos celebrar essa virada. Mas o Espírito Santo me chamou aqui nessa noite para pontuar algumas coisas. E nós vamos chegar ao fim de algo muito grande da parte do Senhor. E quando o Senhor nos chama ao pé da orelha para pontuar algumas coisas, é porque o Senhor quer nos incluir e não nos excluir. O Senhor não dá uma palavra dessa para te jogar contra a parede e falar assim, ó, você que está assim, o seu coração. Não. O Senhor dá uma palavra dessa para trazer a luz, as trevas, muitas vezes do nosso coração e falar assim, vem comigo. Deixa eu esquadrinhar esse coração. Se exponha diante de mim, porque eu te quero. E tudo que Deus vai fazer nessa outra metade do ano, o Senhor nos chamou nessa noite para falar, vem comigo, você faz parte disso. A proposta do Senhor, a motivação do coração de Deus essa noite, não é exclusivo, mas incluir. E aí eu li um texto muito clássico de murmuração. E esse texto, duas pessoas ali, né, Arão e Miriam, irmãos de Moisés, aí extremamente irados, porque agora eles também ouviam o Senhor, consagrado a sacerdote, Arão, e questionaram uma atitude de Moisés, que era o casamento dele com a mulher cuxita. E ali eles se sentiram do direito de falar assim, Deus também fala com a gente, Deus não falou nada com a gente que era para casar com essa mulher. E eles começam a falar mal da atitude de Moisés, fora da presença de Moisés. Deus desce numa nuvem e fala, vem para fora os três, que eu tenho que ter uma conversa com vocês. Nessa conversa, ele fala exatamente assim, Arão, Miriam, eu chamei Moisés. Eu falo com ele face a face. Se existe profeta, vocês estão achando que estão me ouvindo agora que são sacerdote? Se existe profeta, porque eu falo com ele em sonho. E como então vocês dois não temeste? Como o coração de vocês não teve temor algum para falar do meu servo Moisés? E na mesma hora, deixou Miriam leprosa. E Arão, diante daquela cena da sua irmã leprosa, falou assim, Moisés, clama a Deus. Clama a misericórdia do Senhor. E aí Moisés, diante de Deus, pede misericórdia. Estou resumindo a história aqui. E clama a Deus, o favor dele, a misericórdia sobre a vida de Miriam. E termina Deus falando assim, recolha ela 7 dias. E depois de 7 dias, junte-se ao grupo. E aí nós vamos voltar nisso lá no final. Mas fato é que Deus, né, naquele momento aí da história do Velho Testamento, de imediato, né, dá a entender que no contexto da palavra, diante de uma murmuração contra Moisés, o líder que ele havia levantado sobre o povo de Israel naquele tempo, Deus já desce numa nuvem e já chama os três para uma conversa e fala, para ali, como que vocês não temem, diante do seu coração, murmurar contra o meu servo Moisés? Vocês estão se achando agora no direito, porque vocês também me ouvem, porque o azeite foi derramado sobre a cabeça? E eu quero falar sobre murmuração nessa noite, sobre 2 perspectivas. A murmuração contra o corpo de Cristo e a murmuração contra as nossas vidas mesmo. Porque nós murmuramos contra nós mesmos, contra a nossa situação, contra a nossa vida, contra as nossas circunstâncias. E eu sei que coisas tremendas já foram ditas a respeito de gratidão nesses dias e tantas coisas sobre circunstâncias. Mas eu creio que o Espírito Santo vai pontuar mais algumas coisas a respeito disso. E descrevendo sobre isso, sobre essas 2 perspectivas, primeiro eu quero falar a respeito da murmuração contra o corpo de Cristo, contra a sua igreja. E uma das armas de Satanás nesses dias para a morte é a murmuração. Eu sei o que eu estou falando, meu amado. Eu sei que eu estou falando nessa noite por revelação do Espírito e por vida ministerial. Uma das armas de Satanás esses dias para a morte é a murmuração. Tem um caminho de morte traçado. Tinha.
Um caminho de morte traçado. Não só contra uma geração, mas contra outra. Como eu disse no momento de oferta, 15 dias atrás. Se lembram? Eu vou relembrar. E esse caminho passa por murmuração. Um ataque de Satanás contra famílias. Mas que no fundo o objetivo final é a próxima geração. São os filhos, são as crianças. Eu disse essa frase há 15 dias atrás no púlpito. E lembrei também que o Luiz Hermínio veio no dia depois e falou: quando Deus levanta um libertador, Satanás trata de matar as crianças, a próxima geração. Foi assim com Jesus, foi assim em todas as vezes na palavra. Quando Deus levantou um libertador, Satanás manda aniquilar todas as crianças. Sempre foi essa a arma de Satanás. E há uma estratégia de morte de Satanás contra a vida de famílias através da murmuração, da ingratidão, da crítica, contra o corpo e contra suas próprias vidas. E isso leva à morte, isso leva à lepra, isso leva ao corpo a começar a se desfalecer. Foi isso que Arão disse aqui sobre a sua irmã leprosa. E o Espírito Santo me falava que a murmuração, ela não é uma raiz, mas ela é uma ramificação. Ela já é uma consequência. Murmuração vem da ingratidão, né? A raiz é a ingratidão, uma das raízes. Eu sou ingrato, não consigo ter olhos bons, olhos gratos. Então eu só olho aquilo que falta, aquilo que não tem, aquilo que ainda não foi, aquilo que não está do meu jeito. Eu me torno murmurador. A raiz é a rejeição, né? Em vez de me expor e deixar Deus curar a minha rejeição, o trauma que eu passei na área de rejeição, eu me transformo, eu guardo aquilo transforma, essa raiz pode se transformar na consequência de murmuração. Ninguém olha para mim, só chama os mesmos. Ninguém me dá atenção, nunca vou ter oportunidade. A raiz é a rejeição. A murmuração, ela é sempre uma consequência, ela não é uma raiz. E a murmuração, falando de murmuração contra o corpo de Cristo, com muito temor, mas por revelação do Espírito e por vida ministerial, repetindo aqui, a murmuração muitas vezes ela tem o objetivo de encobrir, deixa eu ver se a palavra é encobrir, mas justificar uma frieza espiritual que a pessoa está vivendo, que no fundo, na verdade, ocasionado por uma vida de pecados encobertos. Com muito amor. Não é regra, mas muitas e muitas vezes. Eu estou frio espiritualmente. E estão me perguntando, por que você não está indo nisso? Por que você não está aparecendo naquilo? Você não vai mais naquilo? Você não vai mais, não vou nem citar aquilo ou aquilo, para não parecer que eu estou direcionando. Mas por que você não vai mais naquela coisa? Você ia todo domingo, você fazia aquilo. Mas eu não vou me expor, né? O que no fundo está acontecendo no meu interior. Eu não vou expor o que só eu e Deus sabemos da minha vida no secreto. Então eu justifico a minha frieza espiritual para encobrir os meus pecados, murmurando: ah, não vou, você está vendo como que está a igreja? Ah, fizeram isso comigo. Ah, não estou bem não lá. Ah, a palavra... E eu solto no ar um monte de crítica para encobrir, justificar a minha frieza espiritual, que no fundo são meus pecados encobertos que estão levando essa frieza. Meu amado, murmuração não serve para encobrir pecado. Na verdade, pecado não foi feito nem para ser encoberto, mas para ser exposto através de Cristo. Ainda mais numa casa paterna. Mas quanto mais você achar que vai encobrir uma frieza espiritual, um pecado, uma situação, através da murmuração, isso vai levar à morte. E essa morte, ela tem um poder, é um vírus, tem o poder de contaminação. Porque aí você precisa justificar, então você solta, né? E aí você contamina, é uma virose. Hoje é 1, amanhã é 2, amanhã é 3, amanhã é 4, amanhã é 5. A murmuração, ela contamina.
E ela vai atingindo o corpo. Eu estou falando muito pausado, né? Que não é do meu feitio nessa noite. Mas pelo temor que eu estou de falar. Com muito, pontuando cada frase. Para que Satanás não venha distorcer nada do que está sendo ministrado. Um dia, eu estava ministrando a uma pessoa, e quando eu preparava essa palavra, me veio isso. A gente faz tanto aconselhamento, veio um de muitos anos atrás, sei lá de quando. E eu estava ministrando a uma pessoa, e a pessoa falava, Deus, o que eu falo? E aí o Espírito Santo me deu uma visão. E nessa visão, eu acho que eu falei outro dia na escola de profetas também. Nessa visão, o Espírito Santo me mostrou um jogo de futebol. E eu falei, não entendo nada, né? Sou daquelas que só vê na capa do mundo. Via, porque agora também não vejo mais. E aí, eu vi um jogo de futebol. Eu falei, Espírito Santo de Deus, o que tem a ver com tudo que essa pessoa está falando com um jogo de futebol? E aí o Espírito Santo me fez olhar, né, espiritualmente falando naquela visão, para o banco de reservas. Eu entendi menos ainda. Mas o Espírito Santo começou a discorrer para mim, a falar o que ele estava querendo me mostrar, e a figura de linguagem dele. O Espírito Santo me falou do banco de reservas, um time de futebol, porque não serve de vôlei não, porque o time de vôlei, o banco de reserva, ele é muito titular, né? Mas um time de futebol, um reserva, ele pode ser reserva há anos, não está certo? Um goleiro, vai para a Copa do Mundo, a gente nem sabe quem é o goleiro reserva, né? Não sabe. Nos futebol tem que ser futebol. E aí ele mostrou que o reserva, as pessoas começaram a falar, o reserva fica no banco de reserva ali, e fica, ele não sabe se ele vai entrar. Ele está vestido, uniformizado, ele está pronto para entrar, mas ele não sabe. E muito provavelmente ele pode ser um reserva que talvez nem entre. Numa competição inteira, campeonato brasileiro, fica o ano inteiro aquele negócio, né? E tem reserva que pode passar aquele campeonato inteiro sem ser chamado. E o Espírito Santo começou a me falar o seguinte, que aqueles reserva, eles treinam igual os titulares. Tô certa? Eles vão para a academia fazer ginástica igual os titulares. Eles têm as mesmas privações dos titulares, a mesma alimentação regrada. Eles têm que ter a mesma fidelidade à camisa, ao time que eles fazem parte. Ou você acha que o reserva do São Paulo pode aparecer na televisão torcendo para o Corinthians? Em resumo, eles têm a mesma vida de bastidores, com as mesmas privações, com o mesmo cansaço, com a mesma agenda de treino, de jogo, de ficar confinado, longe da família, em partidas importantes, que os titulares, estou certa? Mas ele é só o reserva, ele pode não entrar em nenhuma partida. Só que ele não tem o direito, do dia que o técnico falar, agora você vai entrar, e falar assim, agora você me chamou, peraí que eu vou treinar um pouco. O reserva pode fazer isso? Não. O dia que ele for chamado, ele tem que estar pronto. É o seu momento dele entrar em campo. E aí aquele dia, e hoje eu ministro através do Espírito Santo sobre essa vida, que nesse momento o reserva tem que estar pronto. E aí o Espírito Santo fala conosco nessa noite, como está o nosso treinamento? Porque a murmuração vem muito assim, só chama os mesmos. Aqui nessa casa, essa murmuração é muito Satanás. Satanás, ele dá nem trabalho, né? Porque numa casa paterna, que ativa da forma que essa casa ativa. Falar que nessa casa murmura porque não é chamada, porque não tem a oportunidade, né? Nós estamos pegando gente pelos cabelos, né? Ouvindo o Espírito Santo Mas enfim, ainda assim aqui, ainda há setas que conseguem prosperar em corações. Só chama os mesmos. Não dá oportunidade. Imagina se naquela casa. Imagina se um dia E aí entra uma raiz de ingratidão, entra uma raiz de murmuração, e aí vira um crítico de quem está sendo chamado. E o Espírito Santo pergunta nessa noite, como está o nosso treinamento? Como está a nossa vida de treinamento? Porque eu nunca vi o Senhor deixar um bom soldado escondido atrás das maradas para sempre. Porque quem chama é Deus, os ministros são instrumentos do Senhor para mandar chamar. Eu vou repetir que eu nunca vi
O Senhor deixar um bom soldado atrás das malhadas sem mandar chamar. É Ele que manda chamar. Ele sonda o coração. Ele conhece a intimidade e Ele manda chamar. Como que está nosso treinamento? Trazendo a miúdos, né? Como está a nossa vida com Deus? Eu quero pregar, mas eu não leio a palavra, né? Tem 6 meses que eu não abro a Bíblia, só na igreja, rapidinho. Como que está a minha vida de adoração? Como está meu coração, minha fidelidade diante do Senhor? E eu, às vezes quando eu vou pregar, eu tenho visões de mim pregando, né? Antes, eu começo já, é como se fosse um ensaio na mente, no Espírito. E o Espírito Santo ministrava, eu já me via falando assim: para de murmurar e entra no jogo. Porque quem está jogando, está treinando, está com privação, está com agenda cheia, está cansado. E glória a Deus, por isso que é um privilégio na nossa vida. Porque quem está treinando está na dieta, está na academia de ginástica, está nas privações da presença da família. Para de murmurar e vem para o jogo. Coloque sua roupa, coloque seu uniforme, mesmo que você se sinta um reserva, e entre para o treinamento. Vem para o treinamento do Rugido do Leão toda sexta-feira interceder. Vem para o treinamento discipulado do louvor todo domingo às 9 horas, que quem sobe aqui está no mínimo há 10 anos. Que quando eu cheguei nessa casa há 13 anos atrás, no mesmo ano que eu cheguei, começou o discipulado do louvor domingo às 8 horas. Depois teve um tempo que mudou para as 9. São 13 anos. Discipulado do louvor domingo às 9. Vem para o discipulado do louvor. Você entende o que o Espírito Santo está falando nessa noite? Cai para dentro. Entra em campo. Se apresenta. Não precisa mandar te chamar. E sabe o que é o tremendo? O reino de Deus é um time que não tem titulares. Nós todos somos um com Ele, com Cristo. A diferença está no nosso posicionamento e a nossa resposta a essa verdade. Mas titular somos todos nós. Olha para o seu irmão e fala assim: você é o titular. Ou Cristo não é um titular? Nós somos um com Ele, amém? A diferença está em quanto nós respondemos a essa verdade, o quanto nós nos posicionamos nessa verdade. Mas em Cristo nós somos todo titular com Ele, para que Ele cresça e nós diminuamos. Mas que nós somos os seus titulares, nós somos o povo chamado e escolhido para esse tempo, para essa geração. Somos nós. Nesse tempo somos nós. Nós temos esse chamado simplesmente porque nós somos especiais, diferentes. Não, porque Cristo habita em nós. Nós somos escolhidos. O favor, a graça. Tudo pecador, mas hoje a graça alcançou. Hoje nós somos um com Ele. Por isso somos nós que somos chamados, escolhidos, levantados, capacitados, enviados por Ele para sermos a resposta dEle para este tempo. Há um projeto de Deus eterno. Não começou lá em Adão, já estávamos antes disso em Deus. Não começou ali em Noé, quando recomeçou ali a história da humanidade, não. Há um projeto eterno de Deus, nesse tempo, nessa geração, somos nós. Outro dia, isso daqui não é um desabafo. Repita assim comigo: a pastora não está doidinha. Não está. Sabe, Dodói? Não estou, vocês vão entender. Semana passada, nós programamos, já tivemos programado, teve que mudar de data, uma ação social com os adolescentes da casa. Né?
passar nos bairros, preparamos panfletos, carro de som, gravamos a locução, veio aqui para a igreja, 8 horas da manhã, tinha que acordar cedo no sábado, cedo no domingo. O apóstolo L, lá no Retiro Adolescentes, pediu para os pais estar junto, então eu gravei um áudio só lembrando. Ele falou: pai, vocês acompanham seus filhos nisso, para dar o exemplo? E quando foi no sábado de manhã, eu não vim em casa, 8 horas da manhã na igreja com Pedro Cabela. Estou em outro tempo, veio toda a equipe, liderança, Stephanie liga para mim, Zé, tem 3 adolescentes, o que eu faço? E eu liguei para o apóstolo, cancela, obviamente, só pegar o amém dele, né? Vamos para a rua com 3. E nós mandamos tanto recado para o celular dos pais, através do celular da Ana Paula, que é a secretária. E para não dizer ninguém, um ou outro que respondeu: Ana, não vai dar. Porque se todo mundo tivesse carente de responder, teria desmarcado. Não teria vindo todo mundo para cá 8 horas da manhã ficar esperando adolescente. E eu falei assim: AP, se eu não soubesse para quem eu trabalho, hoje eu deixaria o Ministério de Adolescentes. Se eu não soubesse para quem eu trabalho. E, pais, eu sei. Vocês devem estar pensando assim: o filho dela não chegou na adolescência. Acha que é fácil acordar 8 horas da manhã para dar? Eu sei. O ponto não é esse. O ponto é a falta de carinho de mandar um recado. Avisar que não vai. O ponto é dar um retorno, uma resposta. E não foram todos. Vocês vão achar que eu estou... Mas tem coisas que têm que ser ditas. Não quero também criar algo sobre ninguém. Mas meia-noite da sexta-feira eu estava com a Bruninha no celular, a Leila, preocupados e pedindo carona se eu ia. Não foram todos. E aí eu tive uma lembrança. Um dia eu cheguei na igreja e eu vi a Laísa lá, no horário de expediente. E uma ligação, outra ligação, outra ligação. Eu falei: Laísa, o que tanto que você liga para tanta gente? Ela falou assim: estou ligando para todos os pais das crianças da igreja. Por quê? Porque depois de amanhã eu acampo dentro, é quando as crianças vêm dormir na igreja para não ir para a festa de Halloween, né? Nas escolas. E nós temos 5 crianças inscritas e a gente não sabe o que fazer. Eu estou ligando um por um no telefone da igreja, no horário de expediente, para descobrir quem vem e quem não vem. Eu tive essa lembrança naquele momento na minha casa, quando eu estava desmarcando com adolescente. E eu vou falar com muito temor, não é generalizado, mas isso é só um reflexo, uma demonstração de como está a nossa vida espiritual. Isso é assim no retiro de mulheres, isso é assim no retiro de homens. Isso é só uma demonstração prática do valor que a gente dá à nossa vida espiritual. Como aquilo que se trata do reino, as coisas da igreja, do ministério, propriamente dita, aonde estão na nossa vida. Eu tenho dificuldade de acreditar que as escolas fazem atividades para as crianças, os alunos não vão, e os pais simplesmente mandam faltar e deixam para lá e não mandam um recado para o professor. Eu tenho dificuldade. Que trata da mesma forma quando é a escola. Você entende o que eu estou falando nessa noite? Temos que melhorar nosso treinamento. Entende? Temos que reforçar em nossa academia. Temos que cuidar melhor da nossa dieta. Precisamos entrar em jogo. Eu sei que ontem a palavra terminou, não estava aqui, mas terminou nessa questão de alinhar o ritmo, né? Da nossa vida pessoal com a nossa vida do corpo, né? Que é isso que eu estou falando de uma forma muito mais profunda, muito mais explicada, muito mais fundamentada. Mas de uma outra forma, é isso. Precisamos apressar os nossos prazos. Precisamos despertar. É essa a palavra que vem ao Espírito, despertar. Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Essas atitudes manifestam onde está o nosso coração, onde está a nossa mente, onde estão as nossas prioridades. A murmuração tem o objetivo de te deter no caminhar. A murmuração tem o objetivo de te deter no caminhar. Outra murmuração que eu vou passar rapidamente é contra as nossas vidas. A gente precisa apressar. Contra as nossas vidas.
contra as nossas circunstâncias, contra o nosso cônjuge, contra a nossa casa, contra o nosso trabalho, contra a nossa vida em particular. E essa murmuração contra as nossas vidas leva à amargura. Nós falamos muito nessa casa a respeito de plenitude. Quanto tempo que a gente fala essa palavra aqui, né? Plenitude. Plenitude é um chamado. Sabe por que nós temos o chamado? A vida em plenitude? Porque nós estamos permitindo que Cristo seja formado em nós. E isso traz uma vida em plenitude, porque independe daquilo que é externo. A plenitude é interna. É a vida de Cristo em nós. E isso nos faz pleno. E ontem, quinta, né? A Leila falou uma frase que está todo mundo, né? Eu não vi também, vi nas redes sociais. E quem você encontra? Um favo de mel. Sansão foi para a batalha e trouxe mel, trouxe doçura, trouxe alimento doce para quem não foi na batalha. E eu até conversei com ela por WhatsApp e falava assim: como alguém vai para uma guerra? Eu conheço um pouquinho de guerra, de luta do dia a dia. Como que alguém vai para uma guerra e volta com mel, e volta com doçura, se não for em Cristo? Porque quem passa numa guerra, volta cansado, machucado, recebe estilhaço de guerra, gera estresse, gera dor. Tantas coisas são consequências naturais de uma guerra. Mas em Cristo nós podemos ir para a guerra e voltar e ter um alimento doce para servir. Em Cristo nós podemos ir para uma guerra e voltar e ter um alimento doce para servir. Tem uma frase da Sunamita. Na história da Sunamita, eu pensei muito na Sunamita essa semana, eu vou chegar nisso. Mas quando ela decide deixar o filho morto em casa, trancar a porta do quarto e ir até o profeta, o marido dela não sabia nem o que ela ia fazer, mas preparou um servo para ir com ela. Ela montou no jumento e o servo foi guiando o jumento. Ela olhou para o servo e falou assim: guia e anda, e não te detenhas. A mulher estava com o filho morto em casa, e a frase dela foi: guia e anda, não te detenhas. Eu tenho um profeta para encontrar, eu tenho uma palavra, eu tenho algo a buscar da parte de Deus para a minha vida. Meu filho está morto em casa, meu problema é grande, mas guia e anda, não te detenhas, que eu vou em direção ao propósito, à palavra, à voz de Deus para a minha vida. Quantos de nós não olham para essa história e falam assim: essa mulher tinha motivos para murmurar? Guia e anda, e não te detenhas. A murmuração tem o objetivo de te deter no caminhar. E nessa noite eu vou rasgar a minha humanidade diante de vocês, porque a minha espiritualidade essa semana foi colocada à prova, e eu vi toda a minha humanidade. Nós temos pregado aqui nessa casa muito, né? Nós não, né? Muito mais o apóstolo Cristiano, o apóstolo Hélio, a apóstola Leila. Eu me incluindo nós. Estou aprendendo. Mas sobre o processo de morte. Da morte do nosso eu, da morte da raiz adâmica, né? Da anulação dessa raiz. E esse entendimento, essa revelação daquilo que já aconteceu conosco na cruz. Nós estamos em Cristo, a nossa raiz foi trocada. E esse processo de morte é necessário para que Cristo seja formado em nós, para que todos cheguem à estatura do varão perfeito, ao pleno conhecimento de Deus, né? Efésios 4. Esse processo de morte, de passar na cruz, deixar lá quem a gente era, a nossa história, nossas marcas, nossos achismos, a nossa reputação, o nosso eu, faz parte do processo de formação de Cristo em nós. E nós temos sido ministrados e aprendido muito sobre isso. Nós tomamos um caminho de volta à nossa origem. Nossa origem é Cristo. Nós já estávamos nele antes da fundação do mundo. Nós estamos tomando um caminho de volta à nossa origem. Quem nós somos nele. Uma coisa também que eu falei com Deus, porque a gente está ministrando muito sobre morte, né? E a gente tem ministrado muito sobre as circunstâncias. A gente se expõe muito, né? A gente ministra com as nossas vidas nessa casa. E tantas situações que já expomos aqui, né? E vai acontecer isso. Tantas situações que nós vivemos, que nós já até expusemos aqui, temos exposto, pregado com nossas vidas. Mas eu falei assim: Deus, o Senhor levou o jogo, sabe?
videogame, quando você passa de fase, vem uma mais difícil, vem uma mais difícil. O Senhor levou o jogo para um nível que eu fiquei para trás, eu não te acompanhei não. Um nível profundo de dependência de Deus, que eu falei, Deus, esse lugar eu desconhecia. Eu até falava isso com a Lulu, falou assim, pastora, apostólica, profética, vai na frente abrindo caminho, porque eu falei que ia ministrar vidas, eu entender depois que eu pedi uma palavra para ela. E a gente vive para depois ministrar, ela falou, né? E é verdade, eu falei assim, Lulu, não sei nem o que te responder, porque no meio da minha humanidade, a vontade que eu tinha de falar, Deus, essa eu não queria pregar. Mas eu falei assim, meu filho está vivo. Como dizer isso para Deus se meu filho está vivo? No final das contas, foi uma convulsão. Só que voltou. O quadro foi muito mais terrível do que realmente se passou. E ele está super bem. Não teve mais febre, estamos controlando, não teve mais. Mas eu falava com Deus desse nível que passou, né? Passou o nível do jogo e eu fiquei para trás. Eu falei, Deus, eu fiquei para trás. Esse eu não acompanhei. Mas a terça-feira, o dia seguinte, eu não consegui externar, porque eu fiquei exausta emocionalmente, eu fiquei cansada, sabe, também não dormi, todo aquele agito, eu fiquei assim, até agora eu ainda não voltei, sabe, quando você não volta, ainda há parece que um choro preso, um negócio, mas a terça-feira foi o dia mais feliz da minha vida. Olha, eu tive muitos dias felizes. O dia que eu fui consagrada ao ministério, viagens, casamento, nascimento dos meus filhos. Gente, o que eu senti terça-feira, eu nunca senti na minha vida. Simplesmente pela vida. A voz do Pedro dentro de casa é uma coisa que eu não sei explicar. Ele não está aguentando mais, de tanto que eu estou abraçando e beijando. Mas a presença dele aí vivo, porque por alguns, eu falei que eu vou expor a minha humanidade. Por alguns momentos eu comecei a achar que aquilo, que eu estava perdendo meu filho de verdade. E aí a vida dele dentro de casa, terça-feira eu tive a maior experiência de alegria da minha vida. Simplesmente pela vida. E eu estou contando isso, não é para a gente terminar esse culto dando a mão e chorando junto. Olha como que a pastora Zelina sofreu essa semana. Eu também estou com esse sofrimento. Eu também estou com essa dificuldade. Eu também, pastor, é tão difícil para mim. Não. Essa experiência não foi para produzir isso. Não é para nos agruparmos aqui hoje, chorarmos juntos e lamentarmos, lamuriarmos as nossas circunstâncias. Não é essa a motivação e o propósito do coração de Deus. Nesse momento, eu conheci um pouco mais o Cristo ressuscitado, que venceu a morte. E eu fui levada a um lugar mais profundo de dependência nele. Nós sempre falamos nessa casa que pregamos com nossas vidas, não é? Nós sempre falamos, ministramos sobre isso. Porque quando a nossa vida é uma verdade em Cristo, nós podemos ministrar as nossas vidas porque nós não estamos impartindo de nós mesmos, mas de Cristo, amém? Nós podemos ministrar com as nossas vidas, qualquer ministro dessa casa, porque quando nós ministramos com a nossa vida, nós não estamos impartindo de nós, mas nós estamos impartindo de Cristo. E nessa noite eu vim impartir com a vida de Cristo em mim, com a experiência que Ele produziu, novamente, não do medo que eu tive, não do temor, não é para nós chorarmos juntos, mas nessa noite eu vim impartir da vida de Cristo que foi gerada na minha vida a partir dessa experiência. E eu vou falar mais sobre isso. E todo esse processo que nós temos ministrado de morte, de lutas, que a gente sempre se expõe, sempre ministra com nossas vidas. Essa casa testemunha que todos os ministros e as vidas, que seja pregando, louvando, dando discipulado, não estou retendo aqui um grupo de pessoas, mas essa casa tem esse chamado. Pelo caminho que os apóstolos abrem na nossa frente, a gente vai passando junto com eles. Se vocês são testemunhas de que em meio às lutas e dificuldades que nós temos vivido, e quantas têm sido,
em tantas pessoas no corpo. Nós temos entregue, assim como Sansão, nós temos entregue, nós não temos entregue. Frutos de luta, frutos do que a luta no natural produz. Nessa casa não tem sido entregue fruto de cansaço, de medo. Nessa casa não tem sido entregue um alimento de desespero. Nessa casa não tem sido entregue um alimento de falta de esperança, de medo do amanhã, de não saber o que vai acontecer com a minha vida no natural depois de amanhã, das circunstâncias. Não é esse fruto que nós temos dado nessa casa. Muito pelo contrário, as lutas e dificuldades têm nos levado a conhecer muito mais de Cristo em nós. O caráter dele, o caráter de Deus sobre nós não está sendo colocado à prova. Muito pelo contrário, nós temos conhecido e experimentado mais desse caráter. Tem sido mais vivo em nós, pela formação de Cristo em nós. E nesta noite, mais uma vez, dessa situação que eu vivi essa semana, eu tenho um fruto para entregar essa noite. E o fruto que eu tenho para entregar é vida. Essa experiência não é para a gente chorar junto. Mas eu tenho fruto nessa noite, de uma luta amarga, mas o fruto é doce, e o fruto é vida. Porque eu experimentei um pouquinho do Deus que ressuscita. Eu experimentei um pouquinho do vale da sombra da morte. Mas o Senhor trouxe vida. E nesta noite, eu venho de forma profética, com um fruto de vida, para ministrar e impartir sobre a sua vida. A murmuração vem para a morte. Mas eu venho nessa noite com um fruto de vida. E olha, que coisa tremenda que eu não poderia deixar de ministrar. Eu fico sabendo na segunda-feira no hospital, que a equipe de intercessão passou o dia orando assim, na segunda-feira. De manhã a pastora Luciana Arcas acordou e o Espírito Santo falou com ela assim, eu pedi para ela digitar para mim. Hoje é um dia de agressividade das trevas contra os filhos de Deus. Passe o dia declarando, Deus falando com a Luciana, ninguém morrerá neste dia. Segunda-feira de manhã. Você acha que a nossa casa é profética? Eu não sabia disso. Ela veio aqui para a igreja, chamou a profeta Patrícia, e elas profetizaram e passaram o dia declarando. Nesse dia, mas outras pessoas foram para o hospital, que eu não vou expor, em várias situações. E Deus disse assim, este é o ambiente propício para milagres. Este é o dia em que por um caminho Satanás vem, e 7 novos são abertos a favor dos filhos de Deus. Dia em que eu confirmo a vida. Não há equívoco, eu prometo e eu curo. Nunca se viu em Taubaté dias como os que virão, de grandes frutos da manifestação de Cristo. Pessoas olharão e adorarão, ficarão impressionados. Decretos de morte são revogados. O meu reino se expande e ministros são colocados como estaca, onde atuam e passam a frutificar. Aplauda o Senhor. A Luciana acordou na segunda-feira com essa palavra. Não foi Deus que falou comigo. E passaram, Deus falou, declare uma agressividade das trevas, não foi ocasional. A febre do Pedro não foi mais uma circunstância, uma agressividade das trevas. Declare, ninguém morre hoje. Eu não me equivoco, eu confirmo a vida. E tinha um corpo o dia inteiro sem eu saber, declarando vida sobre o corpo. E essa declaração e essa voz profética chegou na minha casa. E isso é o corpo do qual muitos murmuram. Esse é o corpo do qual os muitos criticam. Esse é o corpo de que muitos usam sua língua para defamar. Meu amado, tempo de alinhamento. As coisas são muito sérias em Deus. Esse é o corpo. É assim que Deus fala nessa casa.
É assim que Deus move nesse lugar. E relembrando que 15 dias atrás, eu falei a respeito de um ataque de Satanás contra as crianças. Porque essa igreja está com um chamado tremendo para a libertação dessa cidade, dessa nação. Essa terra é terra de adoradores. Daqui uma torre de transmissão e tantas coisas que nós sabemos que serão cumpridas. E Satanás está atacando fortemente as crianças. Fortemente. Em várias áreas. E quando ataca um pai e uma mãe, às vezes você não vai ver uma agressão física de Satanás no seu filho. Satanás mata um pai e uma mãe espiritualmente, ele está matando o filho, não é? É óbvio. É um pai e uma mãe que se esfria, é uma criança que tem a sua história mudada ali, que começa a virar para a direita. A criança nem tomou suas próprias decisões, já está indo para a esquerda, ó, porque o pai e a mãe começou a ir para a esquerda. Creio no propósito de Deus, na soberania de Deus, mas há uma responsabilidade nossa. Há consequências às nossas decisões, como pais. E sabe, está falando de murmurarmos contra a nossa vida, né? Diante de uma situação da sombra da morte, eu celebrei a vida, eu sempre celebro, mas a vida do jeito que ela é. Você entende? Com as dívidas, com as dificuldades, com as lutas, com tantas situações. Mas no vale do sombra da morte, você celebra a vida como ela é. Porque ela é a vida. Circunstâncias passam, situações mudam. Mas a vida de Cristo em nós permanece. O propósito é imutável, é inabalável em nós. Depende do nosso posicionamento. E o Senhor me disse essa semana numa conversa com a Leila. Dar vida aos sonhos. E nessa noite eu tenho um fruto de vida para impartir sobre os seus sonhos. Eu conheci um pouco mais o Deus da vida e o Deus da ressurreição. E eu venho nessa noite com um chamado para impartir essa vida sobre você. E eu venho nessa noite com um comissionamento para ressuscitar o que está morto. Mas começa por um alinhamento. O Espírito Santo me disse, na verdade nós já pregamos tanto sobre isso, mas a murmuração é para a morte, a adoração é para a vida. Quem é a vida senão Cristo? Ele nos fez adoradores para que nós vivamos. Você entende o que Deus está falando? A murmuração leva à morte, a adoração é para a vida. Cristo é a vida, Ele nos fez adoradores para que nós mesmos tenhamos vida. Deus não necessita da nossa adoração, mas a nossa adoração fecha os caminhos de morte. A nossa gratidão encerra os caminhos de morte. Dificuldade financeira não mata. Luta com o marido não mata. Luta com a esposa não mata. Murmuração mata. Mata propósito. Mata a vida. Adoece. Ingratidão adoece. Traz amargura, depressão, ansiedade, dependência de remédio, tantas coisas. Mas a adoração é para a vida. A adoração é para que nós vivamos. E eu quero voltar onde nós começamos. Eu digitei aqui, vamos ter que voltar lá, ser mais rápido. O último versículo que eu li daquele texto, quando Miriam estava leprosa, Deus disse assim, quando Moisés vai interceder a Deus por ela, Deus disse assim, estava Miriam, esteja fechada fora do arraial 7 dias, Deus falando, e depois se recolhe outra vez. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias. O povo não partiu, enquanto Miriam não se recolheu de novo. Deus falou assim, ela vai ficar leprosa 7 dias e vai se apartar do povo.
Vocês não caminhem por 7 dias. Daqui 7 dias, chamem ela de volta e aí vocês caminhem. A misericórdia de Deus alcançou a vida dela. E quando eu li essa frase, que nunca tinha me saltado os olhos, o povo não partiu enquanto Miriam não foi agregada ao povo de novo. O Espírito Santo ministrou ao meu espírito. Nós estamos partindo hoje à meia-noite para um segundo semestre. E hoje nós fizemos uma pausa aqui, ó. E a motivação do Espírito Santo é que a gente recolha de volta para partir conosco. Se o seu coração está afastado, se o seu coração está murmurador, crítico, se você estava cheio de seta contra o corpo, contra a sua própria vida, e essa murmuração não te permite enxergar a bondade de Deus, o propósito, a revelação dele sobre a sua vida te seca. Se você chegou aqui nessa noite, nós vamos fazer agora uma pausa na caminhada, porque o povo não partiu, enquanto Miriam não foi trazida de volta ao grupo. Nós paramos aqui agora, por isso, culto de virada, por tantos motivos, por esse também. Nós paramos aqui agora como povo de Deus, para que você se recolha de volta ao grupo e parta conosco. Há um tempo de Deus sobre nós, há um propósito de Deus sobre nós, há grandes coisas que Deus segue fazendo e vai fazer nesse tempo. A palavra de Deus é: parte com o povo. A palavra do Espírito Santo é: para de murmurar, para de criticar, passe a adorar, seja grato, se junte ao povo e parta com eles. E eu falo da parte do Senhor nessa noite, como igreja, como ministra: parta conosco, cai para dentro do jogo, entre em campo, reforça o seu treinamento, alinha teu coração e parta conosco. Cabe você. Nós todos somos titulares em Cristo. Ele é o cabeça, nós somos todos servos juntos. Parta conosco. Quero relembrar, sem fazer pressão, sem fazer terrorismo, mas o cálice da ira de Deus está começando a transbordar com a murmuração contra essa casa. Cuidado com o que você escuta e não traz à luz. Cuidado com o que você compactua. Presta atenção no seu coração, nas muitas vozes. Se alinha nessa noite e parta conosco. Todo o povo parou por causa da lepra de Miriam. Como eu disse, a murmuração é algo contagiante. Para 1, para 2, para 3, para 4, para 10. A murmuração é contagiante. O povo não pôde caminhar por causa da lepra de Miriam. Quantos não estão caminhando por causa da lepra do outro? O outro está doente. O outro está nas suas debilidades. Mas aí manifesta com crítica, manifesta com julgamento. E eu aqui caio nessa. E eu deixo aquela seta, entrar na minha vida. E eu começo a parar de caminhar também por causa da lepra do outro, meu amado. Tem gente sem caminhar por causa da lepra do outro. Tá vendo? Fulano não vai mais. Fulano só está indo no domingo e mal. Tá vendo? Tá vendo? Nossa, fulano também, ó. Não tá vindo mais. Eu vi no Facebook, ó. Não tá lá, não sei aonde. Tá vendo? Parando de caminhar por causa da lepra do outro. Nessa noite, nós vamos partir rumo a um novo tempo de Deus. E a palavra do Senhor é: parta conosco. Parta conosco. E eu quero nessa hora, aqui fica essa palavra, e eu quero nessa hora. Essa semana eu vou pedir o pessoal do louvor para me ajudar. Desde esse acontecimento eu passei a semana toda repetindo uma frase só. Eu não vou cantar não, tá? Eu cantei para Joyce hoje, nem acreditei que eu fiz isso. Mas eu fiquei assim, uma coisa só,
quero pedir, como que é? Vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Eu até perguntei, Joyce, essa música a gente está cantando. Eu sei que eu vou ficar no lugar, na presença de Deus, todos os dias da minha vida. Eu sei que eu e Deus somos indivisíveis, indissolúveis, Ele é um comigo. Mas quando eu cantava essa música no meu espírito essa semana, esse lugar, que eu falava assim, deixa eu ficar, esse lugar escondida nele, em Cristo, essa revelação de que Ele é um comigo, esse lugar é aqui, ó, na minha mente, no meu espírito, na minha alma, esse lugar de eu sou segura nele, esse lugar eu estou escondida nele, Ele é meu Deus, meu Salvador, meu Redentor, Ele vive, e eu quero ministrar isso, não que nós tenhamos medo, que vamos apartar da presença de Deus, não é isso, mas nós possamos ser ministrados por essa vida. Senhor, este lugar onde eu adoro e eu não murmuro, este lugar onde eu sou grato e não ingrato, este lugar que cheira a vida e não a morte. Nós estamos essa noite interceptando um processo de morte sobre muitas vidas, e eu venho na autoridade, não na minha vida, porque eu mesmo me desesperei, mas eu venho na autoridade daquele que venceu a morte. Eu venho ministrar a vida e interceptar aqui, junto com os meus irmãos, um processo de morte na vida de muitos, porque a murmuração leva à morte. Eu venho interceptar um processo de morte, e eu venho ministrar vida, porque o que está sobre a minha vida hoje é o que sempre esteve, vida de Cristo.